Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Queridos, Deus me deu um tema nessa noite, 8 lições acerca da ressurreição da filha de Jairo. Nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 5, no verso 23, e eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo, amém? Vamos ler o texto? Diz assim: rogava-lhe muito, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, antes desse milagre acontecer, Jesus estava na região de Decápolis, do qual ele libertou aquele homem que trazia um terror ali, um desconforto muito grande para a região de Decápolis, principalmente para a aldeia dos Gerazenos ou Gadarenos. E depois que Jesus entrou no barco e atravessou com seus discípulos, ele chegou na região, possivelmente de Cafarnaum, e a Bíblia diz no verso 21, tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto estava junto ao mar. Aí a Bíblia diz no verso 22, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, ajoelhou-se aos seus pés. Então eu aprendo aqui uma primeira lição, queridos. Não existe homem sequer sobre essa terra que não precise de Jesus. Queridos, nós precisamos de Jesus para tudo, até para respirar, para acordar, para tudo. Ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo, tá? Pessoa, ela pode ser a pessoa mais poderosa, rica, renomada sobre essa terra. Ela pode ser culta, inculta, a cor, o credo, a raça que ela for, mas ela precisa de Deus, principalmente para ser salva. Bom, e aqui Jairo, que era um homem importante, que era possivelmente um fariseu, o texto não diz, mas possivelmente ele era. O texto diz que ele era um principal da sinagoga de Cafarnaum, possivelmente, mas a Bíblia diz que ele precisou, amém? E todos nós precisamos do nosso Deus, tá bom? Primeira lição, então, são 8 lições, vai anotando aí. Aí o verso 23 diz assim: rogava-lhe muito, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então a Bíblia diz que esse principal falou para Jesus: Senhor, a minha filha está morrendo, eu peço a Ti, eu rogo-te que venhas e o Senhor lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então nota aqui que ele já falou para Jesus que a maneira mais fácil dela ser curada era por imposição de mãos, amados. E Jesus, ele faz do jeito dele. Nota que quando Jesus ele chegou na casa do principal, ele tomou a menina pela mão, ele não impôs, ele tomou a menina pela mão, ele pegou na mãozinha da menina e deu uma ordem, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, se levanta. E a menina se levantou. Então preste atenção na segunda lição, deixe Deus fazer do jeito dele, amém? Na maioria das vezes não vai ser do nosso jeito. Muitas vezes nós temos um plano, um projeto, já tudo feito, Senhor, é só fazer desse jeito que vai dar certo. E Deus simplesmente ele vai numa direção totalmente diferente e no final dá tudo certo. Verso 24 então, pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então Jesus aqui está caminhando em direção à casa do principal, e daqui a pouquinho a mulher, que tinha no coração dela a certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus ela seria curada, ela tocou e foi curada. Aí a Bíblia nos ensina então que Jesus para e diz assim: alguém me tocou diferente. Os discípulos chegam até ele e dizem: Senhor, tem um monte de gente tocando no Senhor ao mesmo tempo. Aí em outro texto e outro evangelho, o próprio Jesus ele diz que ele sentiu que dele saíra poder. Aí eu imagino então, amados, a ansiedade, o desespero de Jairo, sabendo que a vida da filha dele estava indo embora. Imagina só, todo mundo ali feliz, a mulher testemunhando, o povo glorificando a Deus, menos Jairo. Então isso me ensina uma terceira lição: contratempos não pegam Deus de surpresa. Será que Deus não estava esperando que essa mulher viesse tocar
nas vestes do Filho, não pegam, amados. Contratempos pegam eu e você de surpresa. O nosso Deus não. Por isso que é maravilhoso nós estarmos na presença dele. Amém? Verso 35. Estando ele ainda falando, chegou alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Então preste atenção, amados, que os servos desse principal, que com certeza era um homem de posses, né, porque ele tinha servos, a Bíblia diz aqui que chegaram até a presença dele, de Jesus, Jesus acabando ali de falar, né, abençoar a vida daquela mulher do fluxo de sangue que tinha sido curada. A Bíblia diz que eles disseram: a tua filha já morreu, por que você continua a incomodar o mestre? Se ele continuar fazendo o trabalho dele, pregar o evangelho, curar, libertar pessoas. Então preste atenção, quarta lição: a última palavra é de Deus, não é do homem. Parece que os servos de Jairo aqui chegaram, né, até com gosto, dizendo que se incomodar, mas não, porque a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre não, volta para tua casa, enterra a tua filha, sofre o luto e vida que segue. Mas não é assim que funciona, porque a última palavra não é muitas vezes do doutor, do juiz, do médico, não é do homem, não é nem daqueles que nos odeiam, tá bom? E nem do diabo, a última palavra é do nosso Deus, tá bom? Verso 36 então: porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, quinta lição: não deixe o medo destruir a tua fé. Nesse texto aqui, Jesus ele nos mostra que o grande inimigo da fé, amados, não é o ceticismo, não é a incredulidade, mas sim o medo. Medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de passar fome, medo de perder o casamento, medo de perder um filho, é um medo. Não deixe o medo destruir a tua fé. Amém? Creia nas palavras do Senhor. Creia naquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Amém? Aí o verso 37 diz assim: e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Então, sexta lição: quando você estiver fazendo algo para Deus, uma missão para Deus, se você não estiver sozinho, se você estiver acompanhado de pessoas, certifique-se que são pessoas de Deus. A pior coisa que tem, amados, é fazer a obra de Deus com gente de outra visão, que não tem a mesma visão que a tua. Gente, muitas vezes, que desanima facilmente, muitas vezes pessoas negativas. Jesus escolheu a dedo. Dos 12 ele separou 3. Falou: os 9 ficam aqui, esses 3 vão comigo. Amém? Então certifique-se e ande com pessoas de fé, com pessoas de caráter cristão. Verso 38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Então a Bíblia diz, amados, olha que coisa linda no verso 38, que Jesus chegou na casa do principal, viu o povo tudo chorando, né, alvoroçado, e Jesus falou: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão todos alvoroçados? A menina não está morta, mas a menina, ela está dormindo. Amados, aquilo que era motivo de choro, de repente virou motivo de riso, né? Como se Jesus tivesse falado algo aqui que seria impossível acontecer pelo poder dele. A Bíblia diz então que eles riam. Mas o que Jesus ele fez? Tirou todo mundo para fora que não pertencia à família da menina. Ficou só o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago, João e Jesus. Mais ninguém. Então, sétima lição: Deus não age em ambientes de incredulidade. Por isso que Jesus escolheu a dedo os discípulos que iam com ele. O pai e a mãe da menina estavam com o coração preparado, crendo. E aqueles que riam, aqueles que não acreditavam, simplesmente Jesus tirou para fora. Por quê? Por causa dessa sétima lição: Deus não age em ambientes de incredulidade. Se Deus te prometeu algo no meio da tua casa, onde você trabalha, onde você vive, e você está cercado de pessoas incrédulas, não divida aquilo que Deus fala ao teu coração, as promessas de Deus para a tua vida neste local no qual você está inserido, nesse ministério, dentro da tua casa. É só você que crê? Então guarde no teu coração. É você e mais 3 que creem, que têm a mesma visão? Divide com essas pessoas e mais ninguém. Aí o verso 41 diz assim: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar.
Então assombraram-se com grande espanto, mas Jesus lhes expressamente mandou-lhes que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer a menina. Então, 8ª lição, Jesus traz à vida aquilo que estava morto. É maravilhoso isso, amados. Com o filho da viúva de Naim, né? A mulher indo enterrar o seu único filho, viúva. Jesus encontrou com ela na saída, ali nas portas da cidade, indo ali para o cemitério. A Bíblia diz que Jesus tocou no menino, deu uma ordem àquele jovem e entregou ele vivo para sua mãe. Nosso Deus é um Deus que ressuscita aquilo que estava morto na nossa vida. Ele traz de volta, Ele restitui porque Ele é Deus. Então, 8ª lição, Jesus traz à vida aquilo que estava morto. Quem sabe você tinha um sonho, um projeto no teu coração, o tempo foi passando e parece que a promessa de Deus, né, ficou esquecida para o nosso Deus. Ele não se lembra daquilo que Ele te prometeu, não, Ele se lembra assim. E Ele manda dizer para você que Ele vai cumprir. Bom, a Bíblia diz que Jairo creu e recebeu de volta a menina de 12 anos viva para a vida dele e também para sua esposa. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, grava, meu Pai, essas palavras no nosso coração. Uma palavra maravilhosa, Senhor, escrita, meu Pai, pelo nosso Deus, através, meu Pai, de Marcos, que nos edifica, porque nós sabemos que nosso Deus é poderoso para ressuscitar, para trazer à vida aquilo que estava morto. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu me chamo Pastor Fábio Rogério. Então, o tema nessa noite foi 8 lições acerca da ressurreição da filha de Jairo. Se você gostou, curte. Se você se inscrever no nosso canal, você vai estar me presenteando, me ajudando a cumprir o meu ministério, me dando fôlego. Amém? Deus te abençoe.